Boa noite, meninas! Como é que vocês estão? Quem for chegando aí vai me dando um oi. Vai me dizendo se tá me vendo bem, se tá me ouvindo bem, por favor. Beleza? Tô ajeitando aqui. Quem for chegando me dá um oi, por favor. Oi, Rê! Que bom te ver aqui. Valeu a pena a gente conversar hoje, hein? Que bom te ver aqui, mulher! E aí, tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Silvana, seja bem-vinda pela primeira vez aqui. Ai, que alegria, mulher! Já apareceu o acesso do curso pra ti, Silvana? Me diz aí. Se não tiver aparecido, já vou acionar o meu povo. Eles têm que liberar lá. Não sei se já apareceu pra eles, né? Mas me contem como é que vocês estão, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem. Vamos dar um tempinho aqui pro pessoal aparecer. Deixa eu ver se eu consigo botar um comentário aqui. Não sei se eu vou conseguir colar. Aí. Gente, eu tô mandando um comentário gigantesco aqui, tá? Pra depois vocês olharem. Depois eu boto na descrição. Eu não coloquei na descrição, porque na hora que eu coloquei, ficou bem na frente do meu rosto. Aí eu não consigo falar com vocês. E vocês não conseguem me ver. Vou ter que colocar depois essa descrição, que é da ferramenta que eu vou fazer hoje. Seja bem-vinda, Thaís, Renata, Silvana. Muito bem, meninas. Vamos esperar um minutinho para as outras meninas irem entrando. Espero que venha bastante gente. Mas independente da quantidade, vamos fazer com quem tá aqui uma sessão incrível e eu quero a participação de vocês, hein? Vamos dar um tempinho. Vocês estão? Alguém me falou? Ah, ouvindo bem? Normal? Beleza. Se tiver ruim, se tiver travando, vocês me avisem, tá, gente? Porque às vezes eu não sei, pra mim aqui tá normal, e aí tá travando, vocês não conseguem me entender, não conseguem me ouvir. Me avisem, que daí eu paro, mudo a minha conexão aqui e faço alguma coisa. Combinado? Deixa eu botar assim. Aí. Alguém quer me fazer alguma pergunta antes de eu começar? Como é que tá? Como é que não tá? Thaís, como é que tá? Em que aula que tu tá? Silvana, tu já que tá acessando o curso, não tá? Ah, tem gente perguntando lá. Eu botei o link. Sempre eu vou. Quando for mentoria, eu boto o link da comunidade. Clicou, já entra. Já entra direto aqui. Vocês já vão me ver ao vivo sempre, beleza? E aí, vamos dar um minutinho e vamos começar. Vamos começar. A gente tá com pouca gente ainda. O povo que pede pra eu fazer à noite, mas não vem. E alguém quer tirar alguma dúvida antes de eu começar ou não? Ninguém quer falar comigo, né? Vamos lá então. Então, se ninguém falar comigo, vai ser rapidinho. Eu não quero que seja rápido, eu quero que seja demorada. Mas vai de vocês. Vamos lá, gente. Ó, já cheguei. Liberou segunda. O que liberou segunda, mulher? O que liberou segunda, Thaís? Me conta. Conta aí. Gente, vamos lá então a ferramenta. Se ninguém quer perguntar nada, fora o que tá aqui na ferramenta, vamos seguindo. Se alguém lembrar de alguma coisa, pode me perguntar ao longo, tá? Então vamos lá. Não vamos esperar mais, senão acaba ficando muito longa. Eu quero começar, a gente tá com várias alunas novas começando. E essa ferramenta, ela é muito importante. Ela não tem dentro do curso, foi uma ferramenta que eu criei depois que eu criei o curso. Só que eu sempre gosto de trazer, porque ela é muito fundamental. O que acontece? Quando a gente engorda, a gente não percebe as aulas. Como é que as aulas liberaram só agora, mulher? Isso já tá um tempão. Ah, será que as outras do quinto módulo é isso? Será? Depois tu me fala. E aí, de repente acontece alguma coisa na vida de vocês. Isso eu já perguntei, eu quero perguntar pra vocês que estão aqui. O que aconteceu, né? Em que momento foi que vocês começaram a engordar? Alguém consegue me contar? Quem tá aqui? Silvana, a Thaís, a Renata. O que aconteceu na vida de vocês? O que precisou acontecer para que vocês começassem a engordar mais? Né? Não sei se antes vocês eram magras e começaram a engordar, ou se vocês sempre foram gordinhas, mas de repente agora estão mais. O que aconteceu na vida de vocês? O que precisou acontecer
para que vocês começassem a engordar mais? Me conta aqui um pouquinho. No meu caso específico, foi quando eu tive meus filhos, né? Quando eu comecei a namorar, enfim, já começou, né? Eu já comecei a engordar. Mas depois que eu tive os filhos, mais. E não foi por conta da gestação, não foi por conta da gravidez. Porque eu ganhava os filhos e depois eu emagrecia tudo. E depois, né, logo depois de ganhar, só que depois eu voltava a engordar tudo de novo. E eu não entendia o que era. Hoje eu entendo. Tem tudo a ver, tem 100% a ver com as necessidades que eu tinha e que eu tenho na minha vida. Só que eu parei de atender essas necessidades. E enquanto eu não identificava isso, enquanto isso estava lá longe, lá no meu inconsciente... Opa, travou, né? Deixa eu mudar minha conexão. Gente, travou pra vocês? Tinha travado aqui pra mim. Eu mudei minha conexão, espero que tenha melhorado. Vocês me digam aí. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Se alguém puder me dizer. Se tá ok, se não tá. Ó, a Thaís falou, eu sempre fui magra, comecei a engordar na segunda gestação. Tu tem 2 filhas, né? Beleza. A Renata, depois da filha também, tá ok? Maravilha. Então, depois de ter filho, que nem eu. Não sei se a Silvana tá aí ainda ou não, como é que foi, se quiser contar, fica bem à vontade. Fiquem livres pra falar, pra participar o quanto vocês quiserem. Quanto mais vocês fazem isso, mais eu consigo ajudar, tá? Não fiquem com vergonha. Aqui tá todo mundo na mesma situação, todo mundo querendo emagrecer, todo mundo precisando. Então, tá todo mundo na mesma, beleza? Então, vamos lá. O que aconteceu? Aqui eu tenho uma lista, que eu coloquei até ali nos comentários, mas eu vou ler essa lista, é uma lista bem grande, eu quero que vocês prestem muita atenção nas palavras que eu vou falar. E cada palavra que eu falar, eu quero que vocês identifiquem se aquilo ali é uma necessidade para vocês, se é uma coisa que vocês precisam ter na vida de vocês, se é uma coisa que faz sentido e que é importante na vida de vocês, beleza? Peguem um papel e caneta aí pra mim. Peguem papel e caneta, que eu vou falar, e essa ferramenta é muito, muito, muito importante no emagrecimento. Acho que vocês que estão aqui, vocês nunca fizeram essa ferramenta. Porque vocês são... A Renata não é tão nova no curso, mas estava meio abandonada. Então, acho que ela não fez. A Thaís é mais ou menos nova, não fez. E a Silvana entrou agora, não fez certeza. Só que eu estou identificando que como para aliviar algum sentimento de estresse. Beleza, excelente. Então quer dizer que tu precisa sentir calma, tu precisa sentir tranquilidade. Quando tu não tá sentindo isso, tu não sabe lidar e precisa da comida para aliviar. A comida realmente alivia, a comida realmente ajuda, mas ela não resolve. E aí tu vai precisar lá na tua lista de prazeres, de alívio dos gatilhos, para resolver isso. E essa ferramenta aqui também vai te ajudar e talvez tu descubra outras coisas. Então, quem tá com papel e caneta na mão fala eu vou ler, pra gente também não demorar muito. Eu não gosto que a live fique muito longa, pra quem vê depois não ficar com preguiça de ver, porque eu sei que ver uma aula de 20 minutos, meia hora é uma coisa, ver uma de 1 hora é outra, né? Dá uma preguiça em qualquer pessoa. Tudo que passa de 1 hora deixa de ser bom já, né, também. Então vamos participar e vai ser bem top, beleza? Oi, Natália! Seja bem-vinda. Natália, pega o papel e caneta aí que a gente vai fazer uma ferramenta bem top de identificação de necessidades. Eu vou ler várias palavras, então retomando aqui, eu vou ler várias... Não, pega lá, Silvana! Eu vou ler várias palavras e vocês vão escrever, vocês vão reescrever aí todas aquelas que tocarem o coração de vocês como sendo alguma coisa que é importante para vocês, que é fundamental para que vocês... Ah, tá na rua? Não, beleza, depois tu faz então. Pode só escutar, só assistir, depois tu faz bem direitinho, tá? Eu vou deixar depois essas palavras para vocês no corpo aqui, no título, como se fosse na descrição do vídeo, e vai ficar mais fácil. Mas pra quem tá ao vivo, sempre é mais poderoso fazer aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar a ler as palavras seguido e vocês vão anotando pra vocês. No final, eu vou querer saber as palavras que vocês anotaram. Beleza? Show de bola, Silvana. Gente, vamos lá então. Primeira palavra. Ser amado. Coloquem aí se for importante pra vocês. Eu vou seguindo, tá? Ser amado, adorado, idolatrada, receber carinho, ser desejada, ser preferida. Oi, Camila! Pega um papel e caneta aí e vai ouvindo as palavras que eu tô falando. Se algumas palavras dessas que eu tô falando fizerem sentido e forem importantes pra ti, anota.
Então, vou repetir as primeiras. Ser amada, idolatrada, adorada, receber carinho, ser desejada, ser preferida, ter aprovação, aceitação, ser incluída, ser respeitada, ser valorizada. Não é para anotar todas, tá, gente? É para escolher. É para escolher. No final, se tiverem escolhido bastante, vocês vão fazer uma peneira. Mas aquela que tocar o coração mesmo. Ser popular, ser salva, ser atendida, ser presenteada, ser abraçada, ter certeza, ter clareza, exatidão, assegurar-se ou estar segura, ter garantias, ter promessas, compromissos, ter precisão, ser tolerada, ter charme, ser reconhecida, ser elogiada, ser honrada, ser premiada, receber gratidão, ser certa, necessidade de silêncio, necessidade de estar correta, necessidade de não errar, necessidade de ser honesta, de ter moralidade. Oi, Dejane! Tô falando aqui algumas palavras, as palavras que tocarem o teu coração e que fizerem sentido pra ti, anota aí e guarda. São coisas que tu vai levantar necessidades que são importantes pra ti, tá? Então, escutou a palavra, sentiu no teu coração que aquilo é importante, anota. Eu já tô quase na metade aqui. Ó, necessidade de manter a situação, necessidade de limitar, de ser livre, de viver sem restrições, de ser privilegiada, de estar imune, de ser independente, de ser autônoma, de ser soberana, de viver desobrigada, de ser liberada, de estar confortável, de ser encorajada, necessidade de ser entendida, de necessidade de conquistar, necessidade de conseguir, necessidade de realizar, de alcançar, de ganhar, de receber cuidado, de receber atenção, de ser ajudada, necessidade de ser salva, de receber confirmação, de ser cuidada por outra pessoa, de ser servida. Oi, Suzana, chegando aí, dando uma pausa aqui. Tô lendo aqui várias situações para que as meninas levantem as necessidades principais da vida delas, tu também da tua. Já tô no final. Depois, se tu quiser voltar ou começar a partir de agora e depois voltar, tá tudo certo e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, tô lendo as palavras, aquelas que tocarem o teu coração, que fizerem sentido para ti. Anota aí, porque isso vai fazer toda a diferença no teu emagrecimento. Voltando ali. Ser servida, necessidade de precisarem de mim, necessidade de melhorar os outros, necessidade de ser útil, de ser desejada, de aguardar os outros, necessidade de dar, necessidade de ser importante, de ser o ponto vital, necessidade de honestidade, de controlar, de dominar, de comandar, de administrar, de corrigir, necessidade de ser obedecida, de não ser ignorada, necessidade de contar histórias, de dar sua opinião,
de compartilhar, necessidade de falar, de ser ouvida, de comentar, de ser informada, de aconselhar, de ter dever, de ser obrigada, de fazer a coisa certa, necessidade de seguir, de obedecer, de ter tarefas, de satisfazer os outros, de provar a mim mesma e necessidade de ser dedicada. É muita coisa, gente, cansei aqui só de ler, são muitas necessidades. Pode ser que você tenha outras, e tá tudo bem, se você conseguir identificar alguma outra que eu não tenha falado, coloque aí. Eu quero saber quais foram aquelas que vocês escolheram. Dentre essas que vocês escolheram, quem fez a ferramenta? Fala aqui pra mim. A Áurea chegou aí agora, a Áurea, a gente tá fazendo uma ferramenta sobre necessidades básicas de cada uma. Beleza, Áurea. Necessidades básicas de cada uma que a gente precisa trazer para a consciência para identificar se elas estão sendo atendidas ou não. Porque se elas não estão sendo atendidas, há grandes chances de você estar atendendo essas necessidades não atendidas com a comida. E isso não deve mais acontecer. Fez, Thaís? Me fala aí. Gente, das que vocês escolheram, eu quero que vocês façam uma peneirinha e escolham 8. 8 delas, as 8 mais importantes. Escolhe aí pra mim e coloca pra mim aqui, Thaís. Ó, pouca gente participando. Quero ver, atendimento exclusivo aqui pra quem tá participando, hein? Escolhe as 8 que mais são importantes pra ti. Coloca aqui pra mim, Thaís. Coloca. Cada um tem as suas necessidades. Se essas necessidades não são atendidas, você vai ficar em prejuízo. E aí você vai buscar isso de alguma forma. E aí acaba fazendo coisas de um jeito torto. E acaba perdendo coisas também. Ganha aqui, tô atendendo de alguma forma e perco ali. Olha só, a Thaís de controlar, anota aí. O que mais? Eu quero 8, hein? A maioria das pessoas que escolhe várias tem dificuldade de peneirar. Poucas pessoas escolhem menos, né? Mas eu quero 8. 8, 8, 8. Beleza? E aí? De controlar, de dominar, que estão bem ligadas as duas. O que mais? Coloca aqui pra mim. Quem estiver falando comigo, eu vou atendendo. Gente, aproveitem essas mentorias, aproveitem para participar, né? O foco não deve ser esse, o foco tem que ser nas aulas do curso, porque tem a metodologia passo a passo, mas aqui é um plus a mais, como diz o outro. E é o momento que a gente conversa, né, entre a gente, e vocês podem aproveitar muito. Se vocês não vêm, se vocês não aproveitam, vocês estão perdendo, porque eu tô aqui para isso. Então me usem. Marcinha chegou aí, menina! Seja bem-vinda. Eu tô fazendo uma ferramenta de necessidades, eu já comecei, mas pode acompanhar aí, fica de boa. Thaís, então, necessidade de controlar, de dominar, de ser livre. O que mais que tu colocou? Coloca aqui pra mim. Vê se tu consegue. Quem mais fez aí? Renata, tá aí ainda? Fez? Não fez? A Silvana tava na rua. Tá bom, Suzana, mas daquelas que eu falei, alguma te chamou atenção? Mesmo que tu não tenha escutado as primeiras? Fala aqui pra mim. Olha só, vamos dizer assim, uma pessoa tem necessidade de ser livre, né? Como a Thaís falou. E aí, ela tem 2 filhas. Quando nasce a segunda filha dela, ela perde um pouco a liberdade dela, né? Porque quando a gente tem um filho pequeno, a gente precisa deixar de fazer várias coisas que a gente gosta. A gente não tem liberdade pra fazer tudo aquilo que a gente quer. Como quando a gente é solteiro, quando a gente não tem filho. Então é uma necessidade da Thaís que deixou de ser atendida, assim como uma necessidade minha também. Eu deixei de ser livre para fazer as coisas que eu queria, na hora que eu queria, na hora que eu não queria. E aquilo ficou faltando dentro de mim, porque eu também tinha essa necessidade. E aí eu comecei a buscar essa liberdade em outras coisas. Então, e tudo inconscientemente, tá, gente? Não era uma coisa, vou fazer isso por causa disso. Não, eu não sabia. Hoje eu sei. Então, poxa, já que eu não tenho liberdade para fazer as coisas que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, eu preciso buscar essa liberdade de outra forma. E eu busquei essa liberdade, entre outras coisas, com a comida. De comer o que eu queria, na hora que eu comia, o que eu queria, quanto eu queria. E de alguma forma eu me sentia livre fazendo isso. Só que não era a liberdade que eu queria. Então ela resolveu momentaneamente aquilo ali.
Ó, Tô entendendo o que eu tô querendo dizer sobre as necessidades? Ó, então necessidade de falar, de viver sem restrições. E aí, dieta não vai funcionar pra ti. Porque na dieta tu tá vivendo com uma restrição. Só que, então, aqui o curso é muito bom pra ti nesse sentido. Tu não precisa fazer restrição. Agora, se tu viver a vida louca, tu vai ter restrição, estando acima do peso, tu vai ter restrição de usar a roupa que tu quer. De viver livre também com o teu corpo. Então, tu tem que escolher a liberdade que tu quer. E tu tem que escolher como tu vai conseguir atender essa tua necessidade. Ó, a Renata fez, bem legal. Necessidade de ser amada, de ser respeitada, de ser obedecida, de controlar, de dominar, de ser livre. Show, perfeito, adorei. Tá faltando umas ali, depois tu acrescenta. Não ouvi a lista toda, mas gosto de controlar, de ser livre, independente, gosto de voltar e ver toda. Tá, não, beleza, volta depois, Dejane. Maravilha. A Silvana, livre, imune, ignorada, será? Tu tem necessidade de ser ignorada, era isso? De provar pra mim mesma, de ser servida. Show. Camila, necessidade de ser amada, de receber carinho, de ser desejada, de ter aprovação, de ser valorizada, de não ter restrições, de controlar, de ser obedecida. Maravilha! Gente, olha só. Agora eu pergunto pra vocês. Dessas necessidades que vocês levantaram, quais são essas necessidades que não estão sendo atendidas hoje? Agora eu quero que vocês coloquem aqui pra mim somente as necessidades que não estão sendo atendidas. Coloca aqui pra mim. Necessidade de escolher roupas, acessórios. Exatamente. Então, assim, eu quero a liberdade. Mas que liberdade que eu quero? Então eu tô escolhendo a liberdade de comer o que eu quiser. Tá, mas essa liberdade tá me tirando uma outra liberdade, que é muito importante pra mim também. Que liberdade que eu escolho? Né? Necessidade de controlar. Né? A pessoa que quer controlar tudo, o controle, ontem eu tava falando isso na live que eu fiz até. O controle, ele é o contrário de ter fé. Se a gente quer controlar tudo, é porque a gente não quer que nada dê errado. Tem tudo a ver com pessoas que têm medo, que têm receio, que vivem na escassez. A partir do momento que eu tenho fé e que eu acredito que as coisas vão dar certo, eu largo o controle. Porque eu entendo que eu não sou tão poderosa a ponto de controlar tudo, né? Se eu tenho fé, se eu acredito em Deus, ou numa força maior, ou no universo, cada um tem a sua crença e tá tudo bem. Se eu acredito nessa força maior, eu não preciso controlar tudo. Porque eu sei que esse controle não vale de nada. Eu posso administrar as coisas da melhor forma possível. Mas controlar mesmo pra valer, eu não controlo nada. Tá aí esse isolamento social, essa pandemia que a gente tá vivendo. A gente tá vendo que a gente não controla nada. A gente não sabe quando vai acabar, a gente não sabe quando vai voltar. As escolas, quem tem filho pequeno como eu, a gente não sabe nada, a gente não controla nada, a gente tá à mercê. E aí, eu vou ficar louca, vou ficar ansiosa? Não adianta, porque é algo que não depende de mim. Então, eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Hoje já não sou. Né? Às vezes volta, assim, e aí as coisas eu quero colocar no meu comando. Só que eu não tenho nada, não comando nada, eu não comando que... Eu não sei se a internet vai cair, como ainda há pouco travou. Eu não tenho comando sobre isso, eu não tenho comando sobre se meus filhos vão estar ali, vão daqui a pouco bater na porta e vão gritar. Meu marido tá lá cuidando. Mas eu não tenho controle, eu não tenho controle sobre nada, eu não tenho controle sobre quem vai entrar aqui na aula, quem não vai. Eu não tenho controle sobre se vocês vão assistir, vocês entraram no curso, vocês vão fazer o curso conforme eu quero, conforme eu indico que vocês façam. Não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre os resultados de vocês. Eu só tenho controle sobre mim mesma, sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu falo. Só isso. Fora isso, nada mais. Necessidade de escolher as roupas, então, liberdade não está sendo atendida, Áurea? Em que sentido? Que liberdade que tu gostaria de ter? Renata, mesma coisa. A Thaís está concordando. E aí, gente? Entendam, olhem para essas necessidades que vocês têm e acolham elas e falam assim, nossa, isso aqui é importante para mim e eu não tô recebendo. Por exemplo, eu tenho necessidade de ser amada, mas eu tô no relacionamento que o meu marido, meu namorado, meu noivo, não sei, não faz eu me sentir amada. Eu preciso ser amada pelos meus pais, eu preciso ser amada por fulano, beltrano, ciclano. E como que eu posso ser amada? Talvez eu esteja querendo ser amada do jeito que eu quero. Mas será que essa pessoa pode dar o amor do jeito que eu quero? Às vezes a forma da pessoa demonstrar esse amor é de outro jeito. Então eu tenho que também parar de querer que tudo seja o meu jeito, ao controle. E começar a enxergar nas entrelinhas a forma de amor que essa pessoa tá me dando. E aceitar isso. E falar também.
Poxa, fulano, ai, eu tô querendo um carinho, eu tô querendo um amor. Ah, me dá um amor. Poxa, eu queria que tu fizesse isso. Aí a pessoa vai dizer, mas eu não vou fazer, não é meu jeito. E você para de esperar. Ou para de esperar. Ou termina o relacionamento. Ou aceita o amor que a pessoa pode te dar. Olha só, como é sério. Eu vou pegar outra aqui. Vou pegar uma outra aqui, sei lá, necessidade de ser popular. Aí tem necessidade de ser popular, porque quando eu era nova, eu era super popular na minha escola, e todo mundo papapá. Daí eu casei, e daí eu, sei lá, eu deixei de ser popular, e aquilo ali me faz uma falta. Como é que eu posso ser popular? Você vai encontrar uma forma de atender essa tua necessidade como for possível. Ó, a Dejane tá falando, vixe, com os filhos crescidos, principalmente o de 19, já não consigo controlar tudo, fico indignada. E olha que ele é bem tranquilo, não faz nada sem me pedir. Acho que sou meio doida. A gente é meio doida mesmo. Só que quando tu reconhece que essa é uma necessidade tua, mas que também tu entende que tu não é tão poderosa a ponto de controlar todas as coisas, essa ansiedade diminui. É uma questão de exercitar, né? O controle, as pessoas controladoras sofrem muito. Sofrem muito, muito, muito mesmo. Porque é que nem o perfeccionista. O perfeccionista quer que tudo esteja perfeito. Se não tiver perfeito, ele sofre. O controlador é a mesma coisa. É muito 880. Só que o controle não existe. Você não tem controle de nada. Não tem controle sobre nada sobre os seus filhos. Eu morria de medo. Quando meu marido saía de casa, eu tinha medo que fosse acontecer algum acidente, que isso, que aquilo. Queria tudo aqui, ó, embaixo da asinha. Porque aqui tá debaixo dos meus olhos, eu tô cuidando. Quem disse? Quem disse que não pode acontecer alguma coisa debaixo dos meus olhos também? Eu não sou tão poderosa. E aí, uma vez, eu escutei, sempre repito isso aqui, que eu era uma pessoa arrogante nesse sentido. Escutei de uma terapeuta uma vez. Que eu era arrogante, e eu gosto de repetir isso porque é mesmo. É muita arrogância da nossa parte achar que a gente pode comandar a vida do marido, dos filhos, das alunas. Quando eu comecei com o curso, nossa, gente, eu ficava mal. Porque pessoas entravam no curso e não faziam. E eu me sentia responsável por isso. Hoje eu entendo que não, que eu faço a minha parte. Se a pessoa não faz, eu não posso fazer nada. Infelizmente. Eu queria poder fazer, mas eu não posso, porque é a vida da pessoa, tem os momentos dela. Eu dou as condições para que ela consiga emagrecer. E tô sempre aqui. Nunca aconteceu de uma pessoa me chamar e eu não responder. Nunquinha, e nunca vai acontecer. Então a minha parte eu faço. Mas vocês têm que fazer o de vocês. E eu aprendi a não me frustrar mais com isso, porque eu não entendi que isso não estava sob o meu controle. Gleice, vou ser popular, me candidatar para ser candidata. Aí, ó, boa, eu voto em ti, porque nós estamos aqui em São José, eu vou votar em ti. Ah, não, tá em Santa Amaro, né? Pá. Mas eu consigo os votos pra ti da família lá. Que seja. Vocês estão entendendo? Trouxe pra consciência a necessidade que você tem, questiona. A minha necessidade tá sendo atendida ou não tá? Ah, essa tá. Show. Essa aqui não tá. Essa outra também não tá. E como eu posso fazer pra atender essa necessidade dentro do que eu tenho? É claro, não dá pra viajar na batatinha. Como que eu posso fazer? Então eu quero saber de vocês, dessas necessidades que vocês levantaram e que vocês não estão atendendo, o que vocês podem fazer para atender? Coloquem aqui pra mim, como se fosse um pequeno plano de ação. Ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Coloquem aqui pra mim. Ó, por exemplo, ó, aqui, ó, ele bati o olho e falei, outra, tem necessidade de falar, por exemplo. Eu tenho necessidade de falar. Se eu não tenho pra quem falar, eu falo sozinha. Não é a mesma coisa. Então eu tenho necessidade de falar, o meu marido me ouve, essa minha necessidade tá super bem atendida, tô eu falando aqui mais do que sei lá o quê. Tá, minha necessidade tá sendo atendida. E nessa quarentena eu sofri um pouco, porque essa minha necessidade, ela foi prejudicada. Porque eu falava muito mais antes, eu falava com muito mais pessoas, eu via muito mais pessoas do que agora. Todos os dias eu falava muito. Hoje menos. Mas eu tô atendendo aqui com vocês. E isso tá tudo ok, né? Ah, eu tenho necessidade de aconselhar, por exemplo. Poxa, o que eu faço? Eu tenho pessoas à minha volta que querem o meu conselho? Não tenho. Caramba, quem que eu vou aconselhar? Vai arrumar alguém pra aconselhar. E aí? O que vocês têm pra me dizer? O que vocês vão fazer pra atender as necessidades que vocês não estão atendendo agora? A ferramenta é simples, muito simples, mas ela é muito poderosa. Porque se vocês não atendem do jeito certo, se vocês não usam um meio para chegar no atendimento da necessidade, vocês vão recorrer a coisas que vocês não devem, porque vocês querem emagrecer.
vocês vão recorrer à comida, porque a comida é um bom ouvinte, a comida acolhe, a comida dá amor, a comida dá atenção, a comida faz muitas coisas por você, só que ela dura bem pouquinho, aquela história. E depois você tá lá com a tua necessidade ainda, sem ser atendida. E aí, o que você escolhe? Né? Tá fazendo sentido pra vocês? Sim ou não? Né? Ah, tenho necessidade de controlar. Ah, então agora eu tô aqui ao comando da Gleice, não tô controlando. Não, muito pelo contrário. Se você é controladora, você vai se sair muito bem. Você tem que usar essa tua necessidade, esse teu potencial a teu favor. Já que eu tenho necessidade de controlar, então eu vou controlar aqui o meu comportamento. Eu vou controlar. Não posso querer controlar só os outros. Tenho que aprender a controlar a mim mesma, os meus pensamentos, os meus sentimentos para chegar onde eu quero. Né? E aí você começa a usar o teu potencial ao favor daquilo que você quer conquistar. E não o contrário. Né, ó, outra aqui, peguei, ó, necessidade de ser elogiado. Ela tem necessidade de ser elogiado e ninguém me elogia. Fala para as pessoas que tu gosta de ser elogiado. Vai ter pessoas que vão te atender. Ai, fala pro marido, fala pros filhos. Ai, eu gosto tanto quando tu me elogia. A pessoa vai começar a te elogiar, você vai ficar felizona e vai estar atendendo a tua necessidade. Falar com pessoas me faz falta nessa quarentena. Meu marido e filhos não são bons ouvintes. Meu marido só ouve se for do agrado dele e se concordar com o que ele pensa. Então, você tem que buscar pessoas para se relacionar que sejam boas ouvintes, né? Talvez tu tenha que fazer uma terapia, talvez tu tenha que escrever, não é uma forma de falar, mas é uma forma de expressão, né? Buscar amigos que gostem de ouvir, porque tem aquelas pessoas que não gostam de falar, mas que gostam de ouvir. Não gostam de se expor, mas gostam de ouvir o outro. E tem aquela que gosta de falar. Então, existem pessoas de todos os tipos. Você tem que encontrar essas pessoas e aí vai encontrar alguém lá que vai te ouvir um montão e eu tô aqui pra ouvir também. Tô aqui pra falar e tô aqui pra ouvir. Então, vocês podem me usar também pra isso, né? Pra atender as necessidades que eu puder atender. Beleza? Vocês entenderam como é? Vocês estão entendendo como é pra fazer? Eu quero que vocês façam. Ninguém colocou aqui uma estratégia pra resolver a necessidade não atendida, hein? Quero saber. Gente, essa ferramenta é muito importante. Eu escolhi fazer ela hoje porque eu tô com várias alunas novas no curso, que estão começando. E se você não faz isso, fica faltando, né? Pode usar várias estratégias, várias ferramentas, mas se as tuas necessidades básicas não estão sendo atendidas, você vai estar sempre um passinho atrás, né? Ó, tem necessidade de me sentir bonita e admirada. E a tua necessidade está sendo atendida? Aí tu tem que cuidar muito, Áurea, porque assim, tu quer ser admirada pelos outros, por ti, por quem? Porque talvez, por exemplo, Áurea, tu tá com um relacionamento lá, e o teu namorado gosta de ti do jeito que tu tá, que eu saiba, né? E aí ele te admira, e ele te acha bonita desse jeito. E aí corre o risco de tu se bastar com isso. Só que se tu não se acha bonita, se tu não se sente bonita, vai ficar faltando. Então, tu tem que focar em atender a tua necessidade. Né? Porque tu é linda. Independente do peso, vocês são bonitas. Só que será que se eu emagrecer eu vou me sentir mais bonita? Será que eu vou ser mais admirada pelas pessoas? Isso é importante pra mim? Então eu tenho que buscar atender essa necessidade. É algo tão importante quanto comer, quanto respeitar minha saciedade, o meu frio, o meu calor, tudo. É tão importante quanto, porque é seu. É a tua necessidade. Que é diferente da minha, é diferente de cada um. E tem que ser identificado e tem que ser atendido. Gosto de falar, ouvir e conversar. A Renata, então, tá conseguindo atender essas necessidades, Rê? Ó, conversar. Tenho amigas, marcamos jantar e ficamos até de madrugada conversando. Ó, que delícia. Mas e aí nessa quarentena, como é que tá? Tá fazendo isso? Não tá? Mas se não tiver, marca, liga, faz uma reunião de videoconferência. Eu quero que vocês olhem para essa ferramenta com muito carinho mesmo. Ela parece chata porque né, são muitas coisas para olhar, mas ela é muito importante. E na hora que você identifica, você vai jogar para as pessoas que convivem com você. Então, você vai procurar pessoas que possam te atender dessa forma. E você vai encontrar. Tenho certeza absoluta que você vai encontrar. Como é que você vai atender uma necessidade se você não sabe que tem ela? Então, olhem de cabo a rabo. A ferramenta é, olhem essa lista, leiam, pensem, vejam se toca o coração de vocês, levantem. Depois vocês vão escolher as 8 principais. A partir dessas 8 principais, eu quero que vocês olhem para elas. E criem, e
vejam se essa necessidade está sendo alcançada ou não. Se não estiver sendo alcançada, olhem como vocês vão alcançar essa necessidade para não ficar recorrendo à comida. Ó, na quarentena não tá rolando. E aí torna tudo muito mais difícil. E aí, possivelmente, tu use a comida para isso. Tu use o descanso para isso. Tu use a comida e o descanso, né? E o ócio, às vezes, para se aliviar disso. E é isso que não pode acontecer. Beleza, gente? Quem gostou dessa ferramenta, fala eu. Quem vai fazer direitinho, vai voltar nela, bem legalzinho. Vai colocar aqui embaixo pra mim depois as necessidades que eu quero ver. Vai colocar pra mim aqui o que vai fazer. Porque às vezes o que uma coloca serve como ideia pra outra. Não que seja pra copiar, pra colar. Mas às vezes, poxa, eu não tinha pensado nisso. Verdade, isso aqui também, pra mim também não tinha pensado. E uma ajuda a outra. Quanto mais vocês postarem aqui, quanto mais vocês comentarem, melhor. Melhor, vocês vão estar ajudando as coleguinhas e vão estar se ajudando. Né? Então essas meninas que estão começando agora, elas estão super animadas, super empolgadas. Elas estão vindo do meu curso lá de 15 dias, que é o Intensivão, que é o meu curso de resgate, e elas vêm bem enlouquecidas. Então, aproveitem o gás delas e peguem pra vocês um pouquinho também e retomem, né? Não tem milagre. Se vocês não assistirem às aulas, se vocês não fizerem aquilo que eu tô ensinando, vocês não vão ter resultados. Gostou? A Diane gostou, a Lara, ó. A Thaís gostou, a Silvana gostou, a Rê gostou, coisa boa. Salete, seja bem-vinda, já estamos acabando aqui, depois tu assiste. Ai, olha, eu tenho que colocar aqui essa necessidade minha. Eu amo, é a frase que eu mais gosto de ouvir na vida, é isso assim. É assim, nunca tinha pensado nisso, Gleice. Gente, eu me sinto poderosa, porque fazer a pessoa pensar sobre coisas que ela nunca tinha pensado e fazer com que isso aproxime ela do objetivo, pra mim, é assim... É o êxtase. Eu amo quando eu ouço isso. E vocês já sabendo disso agora que eu tô dizendo, quando vocês se derem conta de alguma coisa nas minhas aulas, pode colocar aqui pra mim que eu fico bem felizona. Façam, postem, comentem. Cada vez eu vou poder ajudar vocês mais quando vocês fizerem isso, tá? Então era isso, meninas. Quem tiver aí com o celular, faça uma selfie comigo. Quem tiver com o computador pode fazer. Quem tiver com outro celular, faça aqui, eu e vocês, que eu adoro. E mandem pra mim que eu gosto de ver. Gostou, Su? Depois tu faz desde o começo. Fiquei feliz que tu entrou, que tu arrumou um tempinho aqui pra nós. Faz. Gente, é muito, muito, muito importante. O emagrecimento não tem a ver só com o que vocês comem. Tem a ver com a vida de vocês. É a vida que vocês estão tendo, como ela tá acontecendo, como ela aconteceu no passado, como ela acontece hoje, que faz com que vocês tenham mais fome. Na verdade, a gente precisa de muito pouca comida para satisfazer o físico. Né? Quanto mais a gente come, mais a gente tem necessidade. Quando menos come, menos precisa. E quanto menos questões além vocês têm para resolver, menos fome vocês vão sentir. Porque é só aquilo ali para satisfazer o corpo de vocês. Entendem? Por que a pessoa que tá ansiosa, tá estressada, tá irritada, tem tanta fome? Porque ela precisa daquilo ali para aliviar. Quanto mais vocês resolverem as coisas da vida de vocês, quanto mais autoconhecimento, quanto mais trazer pra consciência, menos fome vocês vão sentir e mais vocês vão emagrecer sem fazer restrição. Vai ser uma coisa natural, tá? Então quero agradecer vocês por estarem aqui. Gratidão imensa, imensa, imensa. Todas as primeiras e terceiras quartas-feiras do mês, às 8 horas da noite, nós temos mentoria aqui. Mas foquem nas aulas do curso. Isso aqui é uma coisa a mais. Lá é o passo a passo, direitinho, vocês devem seguir, ter a apostila em mãos, responder, comentar aí embaixo, para eu saber onde vocês estão e para eu poder ajudar mais. Beleza? Um beijo enorme, boa sorte, me chamem, me usem, me abusem e vamos emagrecer. Beijo enorme e postem aqui depois que vocês fizerem a ferramenta para eu ver. Combinado? Beijo, meus amores. Boa noite. Obrigada.